Bom dia a todos. Que a paz que excede todo entendimento seja sobre as nossas vidas. Amém? Amados, estamos diante de um novo dia e é sábado. Que bênção, né? Que bom. Após uma semana de correria, uma semana de lutas, hoje o Senhor nos concede viver o nosso encerramento da semana. Alguns estão em casa. A vocês que estão em casa, eu quero dar uma recomendação preciosíssima. Você, meu amigo, você abrace a sua esposa e diga o quanto a ama. Você, esposa, abrace o seu esposo e diga o quanto ama o seu marido. Pais, abrace seus filhos. Filhos, abrace seus pais. Que haja um dia de harmonia, um dia de paz, um dia de alegria, que não falte a presença do Senhor Jesus sobre o teu lar. Pastor, estou trabalhando, estou na correria, só saio meio-dia. Não tem problema. Quando você chegar em casa, faça o mesmo. Diga você à sua família o quanto ela é especial, o quanto ela é importante. Fazendo isso, vamos rasgar um monte de planos e projetos do inimigo que ele criou para poder destruir, atacar a nossa família. Agindo assim, dizendo o quanto você ama a sua família, Deus há de se agradar e Deus há de honrar a profissão de fé, a profissão de amor que vai sair dos seus lábios. Amém? Age assim, agrade a Deus e deixe o diabo com raiva. Mas Deus quer falar de forma poderosa aos nossos corações. Hoje, a nossa intenção, bem rápida, bem objetiva, é falar das situações da vida que vão estar representadas pela tempestade e também pela graça e pela multiplicação de Deus sobre as nossas vidas. A primeira parte consiste na tempestade. Quando pensa assim, tempestade é sempre algo ruim. Por quê? Causa destruições, traz prejuízos, não é? É uma temática que queremos que passe longe da nossa vida. Mas olha só o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 14, verso 28 ao 32. Vamos lá comigo? E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Marca comigo essa parte aqui. Medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé. Marca comigo. Homem de pequena fé. Por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Essa passagem se dá em Mateus capítulo 14. Mencionamos aqui do verso 28 ao 32, mas toda essa passagem que aborda a tempestade vai do verso 22 até o verso 36. Mateus capítulo 14 é fascinante e profundo. Nós temos aqui agora um cenário de tempestade. Na verdade, é a segunda tempestade que os discípulos vão passar, que é marcada, que é dada uma ênfase nos evangelhos. A primeira vez que os discípulos passam por uma tempestade se dá em Mateus capítulo 8, do verso 23 ao 27. Antes de falar dessa segunda, a qual fizemos a leitura, me permita brevemente falar da primeira. Na primeira tempestade, Jesus está no barco com seus 12 discípulos, só que tem um detalhe: Jesus estava dormindo na proa do barco. Quando a tempestade se levanta com força, com violência, nós temos Pedro, que era um pescador experiente, com mais alguns discípulos. Mas esse cenário de tempestade foi tão forte, tão assustador, que Pedro e os demais chegam a Jesus e o despertam. Rabi, mestre, não te importa que nós morramos? Olha o interessante, Jesus acorda, sente a força do vento, vê o tamanho da onda, mas a reação dele é diferente. Mas pastor, calma aí, Jesus é Deus. Então, ele não vai se assustar.
Sim, concordo com vocês, Jesus é Deus, mas era Deus na condição humana. E na condição humana, Jesus sente dor. Olha como o negócio é tremendo. Jesus sente fome, Jesus sente sede, Jesus sente frio, Jesus sente cansaço, tanto que ele estava dormindo, e na condição humana, sujeito até mesmo a morrer, mesmo sendo Deus. Paulo diz algo interessante, e mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e achando-se na forma de homem, aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus vê o cenário de tempestade, mas a reação dele é diferente. Jesus usa a autoridade glória, que Deus tem dado a cada um de nós. Ele, com a fé em Deus o Pai, repreende o vento e a fúria do mar. Jesus repreende a tempestade. Qual está sendo a tua postura com relação ao que você está vivendo? Você está aceitando? Você está ficando calado? Tem um dito que diz assim: quem cala consente. Você está aceitando o que você está vivendo? Cadê a sua ousadia de homem de Deus e de mulher de Deus? Se revolta com o que você está vendo e repreenda. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, somos o povo de Deus. Então vamos repreender sim essa fúria, essa força. Vamos ter fé. Olha a sequência do que diz em Mateus, no capítulo de número 8, entre o verso 23 e o verso 27. Quando Jesus acalma a tempestade, ele se volta para Pedro e os demais. Por que vocês tiveram medo, homens de pequena fé? Que essa pergunta não seja feita a nenhum de nós. Que Deus possa olhar e achar a fé em nós. Vem comigo agora para o capítulo 14. De novo temos um barquinho. De novo temos 12 discípulos. Só que com a diferença, Jesus não estava no barco. Eita glória! Tem momentos na vida que parece que Jesus não está no barco, que Jesus não está na casa, que Jesus não está na nossa empresa. Parece que em algum momento Jesus não está andando com a gente. Mas vem cá, quantas tempestades você já não passou? Quantas tempestades você já não venceu? Vai ser essa que vai te afundar? Vai ser essa que vai te derrubar? Jesus agora está caminhando sobre as águas, indo em direção aos discípulos. Quando os discípulos vê aquela figura sobre as águas, ficam desesperados. Meu Deus, é um fantasma! Jesus fala assim: opa, calma aí que sou eu. Pedro reconhece a voz de Cristo e fala: bom, Senhor, se és tu, me dá a ordem, porque eu quero ir ter com o Senhor sobre as águas. Jesus diz: vem, Pedro. Gente, o sobrenatural, o que a física não pode explicar, vai acontecer. Pedro vai botar o pé sobre as águas agitadas e não vai afundar. Vai botar o segundo e não vai afundar. Pedro agora começa a andar sobre as águas. Mas lembra da leitura que disse que ele vai sentir a força do vento? Meu Deus! E o sentimento chamado medo agora brota com mais intensidade. E Pedro perde o foco de Cristo. Eita! Sabe por que muitas pessoas estão afundando? Porque estão perdendo o foco do Mestre. Não tire o olhar de Jesus. Se você tirar o olhar, você vai começar a afundar. Você vai ver o anão que vem para te assolar se transformar no gigante Golias. Você vai ver um probleminha desse tamanho se tornar um problemão. Então não podemos perder o foco do Mestre. Temos que continuar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pedro começa a afundar porque o medo começou a dominá-lo. Não deixe o medo te dominar. Não tenha medo da porta fechada. Não tenha medo da enfermidade. Não tenha medo dos planos e projetos do maligno sobre a tua família. Confie em Deus. Continue olhando para Deus. Não é tempo de parar de buscar.
Não é tempo de parar de orar, é tempo de continuar confiando no poder e na graça de Deus. Pedro começa a afundar e Pedro também começa a clamar: Senhor, salva-me. O texto diz que Jesus estende as mãos. Jesus está com as mãos estendidas para poder, no dia de hoje, nos socorrer. Jesus ajuda Pedro. E olha só o que diz o verso 32. Melhor, o verso 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé. Que hoje Jesus não diga isso de cada um de nós. Não nos chame de pessoas de pequena fé. Por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Na primeira tempestade, Jesus mostra o que fazer, como lidar. Ele nos convida a usar a nossa autoridade de povo de Deus, de homem de Deus, e vocês, minhas irmãs, de mulheres de Deus. Vamos ousar com a nossa fé, vamos repreender em nome do Senhor Jesus Cristo a força e a fúria do vento. Não podemos esquecer a nossa identidade. Somos filhos de Deus. Amém? Amados, nós lemos aqui sobre a primeira tempestade, sobre a segunda tempestade, mas eu também quero compartilhar algo de suma importância com vocês. A Bíblia também diz, ainda no capítulo 14 de Mateus, sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Do verso 13 até o verso 21, nós temos essa narrativa. Jesus ele vai multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. E olha só o que a Bíblia diz após o cenário da multiplicação. Verso 20 e 21 de Mateus 14. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Deus continua multiplicando no impossível. Eu não sei o que está pouquinho sobre a sua vida. Ouse amados, ouse ser o profeta da tua vida. Homem de Deus, mulher de Deus, ouse ser o profeta da tua vida. Se é pouquinho que você tem, faça como Jesus fez. Ele ergue o cesto com os pães e peixe e abençoa. Tem muita gente que fala assim: o meu salário não dá para nada. Olha só a sentença que você usou, a sentença de miséria, de derrota. Se agir assim, de fato não vai dar para nada. Diga assim: o meu salário é uma bênção. E você vai ver o pouquinho se transformar em muito. Seja você o profeta da sua vida. Seja você o profeta que vai orar a Deus pela cura da enfermidade, pela libertação da família, pela mudança da família. Amém? Ainda que a sua família não esteja nos moldes que você quer, ouse profetizar coisas boas sobre a sua casa. Não a derrota, não a miséria, não a decadência espiritual, mas seja você o homem de Deus, a mulher de Deus que vai profetizar bênçãos sobre o seu lar. Amém? Da mesma forma que houve a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, também houve a segunda. Em Mateus capítulo de número 15, do verso 29 ao 39, de novo, Jesus multiplica 7 pães e alguns peixinhos, e de novo há uma sobra, e de novo o povo é saciado. Enquanto eu fazia esse pequeno esboço, Deus me fez ver o seguinte: da primeira tempestade para a segunda foi um trajeto curto. Da primeira multiplicação dos pães e peixes para a segunda foi um trajeto curto. Ou seja, na nossa vida vamos ter os nossos momentos de desafios, de provações, mas também de resposta de Deus. A nossa vida, ela é marcada assim. Amados, antes de entrar no momento da oração, tem 2 versos na Bíblia que eu não posso negligenciar, né? É uma responsabilidade pastoral. Eu tenho que sim falar sobre eles bem rapidinho. Em Mateus capítulo 6, verso 34, Jesus diz assim: não andeis preocupados com o dia de amanhã,
porque o dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Essa parte me chama muita atenção. Basta a cada dia o seu mal. O dia mau é inevitável. Enquanto estivermos nesse mundo, estamos sujeitos a passar pelo dia mau. Mas olha só o que a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 6, verso de número 13. Diz assim: quer vencer o dia mau? Quer vencer a tempestade? Não quer se desesperar quando o cenário está pouquinho? Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ou passado por tudo, ficar firme. As tempestades sempre vão fazer parte da nossa vida. Da mesma forma que a graça de Deus também. Nós lemos aqui sobre 2 tempestades e também sobre 2 vezes em que Deus multiplicou os pães e os peixes. Eu não sei qual é a tua realidade, mas não se esqueça, tem um Deus que segue no controle de tudo. Amém? Amados, não deixe de botar o seu nome nos comentários, bote o seu nome, o nome da família. Ainda hoje quero botar o seu nome aqui e estar orando por vocês. Amém? Que em Deus tenhamos um sábado abençoado. A você que está em casa, que seja um sábado de bênçãos. A você que está no trabalho, a mesma coisa, que tenhamos em Deus um sábado de bênção. Oremos então. Pai, nós queremos te louvar pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, conceda ao teu povo um sábado abençoado. Aos que estão em casa, um sábado de harmonia, um sábado de alegria, um sábado prazeroso. Pai, eu quero te pedir também pelos meus irmãos que se encontram resolvendo alguma pendência, algum compromisso, trabalho e assim por diante, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos dar também um sábado de muitas bênçãos. Eu oro, Senhor, pelos nomes que estão nesse caderno, meu Pai. Senhor, são homens, mulheres, nomes de crianças, nomes de adolescentes, de jovens, de idosos, famílias, meu Pai. E eu quero te pedir que o Senhor possa tocar, Senhor, nesses corações e encher, Senhor Deus, de fé, de esperança, de amor. Pai, que o Senhor possa abençoar o teu povo de forma poderosa e grandiosa. Pai, que seja um dia de portas abertas, que seja, Senhor, um dia de respostas, que seja, Senhor Deus, um dia de curas, ó Pai, que seja, Senhor Deus, um dia de transformações, de libertações, de renovo e de algo novo que só o Senhor pode conceder. Que a tua graça, meu Pai, possa estar sobre o teu povo em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, que Deus possa poderosamente vos abençoar. Que temos um Deus, um sábado de muita paz.